Vamos continuar falando sobre assuntos que interessam a você, ouvinte internauta. Os rumos administrativos do INSS continuam indefinidos. Hoje completa um mês do novo governo, mas o INSS, que mexe com a vida de milhões de brasileiros, ainda não tem um presidente escolhido. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. Um dos órgãos da administração federal que mais mexem com a vida dos brasileiros ainda não tem comando definido. Passados os 30 primeiros dias do governo Lula, o INSS, que nesse momento administra uma fila de mais de 2 milhões de pedidos de benefícios, continua sem presidente. Outras informações apontam que a quantidade de requerimentos que aguardam análise supera 5 milhões. O prazo máximo por lei para o INSS responder aos pedidos de benefícios é de 60 dias. O prazo tem, porém, sido atropelado. O candidato do PDT, derrotado na disputa ao governo do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, chegou a ser ventilado para o posto pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe. Neves teria recusado o convite. Um dos nomes citados nos bastidores políticos para dirigir o Instituto Nacional do Seguro Social é o do cearense ex-ministro da Previdência e ex-senador José Pimentel. O cearense integrou a equipe de transição como um dos principais nomes do grupo técnico responsável pelo levantamento da realidade do INSS, traçando o perfil administrativo, déficit de pessoal, deficiência na área tecnológica e, principalmente, sofrimento de beneficiários e segurados que esperam, em muitos casos, há mais de um ano por uma resposta aos pedidos de aposentadorias, auxílios, BPC, pensões e salário maternidade. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Ministério da Previdência afirma que o nome para a presidência do INSS ainda está sendo avaliado e que, para a função, é fundamental ser servidor de carreira do Instituto. Com notícias da área previdenciária, Carlos Alberto. Essa indefinição, naturalmente, jornalista Beto Almeida, faz parte do retrato do que é a articulação política. É um cargo que tradicionalmente é ocupado por chefe, por servidor de carreira do INSS, mas naturalmente dentro de negociações para contemplar os aliados que estão dentro da estrutura de poder. Nesse caso, a indefinição sobre os destinos administrativos do INSS acaba por gerar, sim, uma inquietação, não apenas no âmbito político e partidário, mas principalmente entre os segurados da Previdência Social, que estão aí há 2 anos, 3 anos, esperando uma resposta aos pedidos de benefícios. A fila é longa, os números são contraditórios, mas o certo é que nesse momento mais de 2 milhões de brasileiros, entre eles milhares de cearenses, aguardam resposta aos pedidos de aposentadoria rural, aposentadoria urbana, auxílio-doença, pensão, salário maternidade e BPC. Esse prazo de 60 dias, que é estabelecido na lei como resposta pelo INSS para os segurados e beneficiários, há muito tempo foi rasgado. Exatamente, Luciano. Olha, e tem um detalhe, a gente está falando só do que já existe hoje, são 37 milhões de beneficiários que o INSS tem que atender diariamente. E mais, Luciano, ainda tem um detalhe, é de a enorme quantidade de fila, a fila virtual de pessoas que buscam algum serviço do INSS que não conseguem o atendimento. Lembrando o seguinte, que uma das principais reivindicações é a retomada do atendimento presencial nas agências do INSS, que até hoje continua suspensa. Uma medida que é considerada urgente, porque durante o período da pandemia, o governo do então presidente Bolsonaro tentou suprir essa falta de pessoal, essa dificuldade do atendimento presencial, focando na criação de canais digitais, como aquele Meu INSS, mas isso acabou, Luciano, não resolvendo o problema e nem o impasse dos segurados da Previdência Social. Então agora, com esse novo governo, a expectativa é que hajam soluções, de certa forma, mais efetivas, que haja um atendimento presencial para que sejam esclarecidos os usuários da Previdência Social e, principalmente, que o INSS dê finalmente um fim à chamada fila virtual por quem busca, principalmente a aposentadoria. Você sabe qual é o tempo médio? O tempo médio hoje, Zenô, eu vi essa matéria aqui, interessante, 2 anos e 9 meses o tempo médio de um pedido de aposentadoria hoje. Nós temos aí uma variação entre os períodos que o INSS
concede benefícios, né? Esse número aí, o Beto Almeida está me trazendo um número que eu estou considerando exagerado demais, mas aqui no Jornal Alerta Geral, e principalmente aos sábados, nós temos respondidos com o professor Paulo Bacelar perguntas dos ouvintes sobre por quais motivos tanta demora para o INSS dar resposta ou conceder auxílios e aposentadorias. E o professor Paulo Bacelar, aqui e acolá, nos traz a conta, mostrando que em determinados benefícios, os aposentados ou os segurados esperam até 1 ano para receber uma resposta. Esse dado aí do Beto já sai da normalidade, mas infelizmente é uma realidade para muitos beneficiários da Previdência Social. Dizer para você, ouvinte internauta, que no sábado tem alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria e é espaço aberto para você nos encaminhar dúvidas. Para finalizar, Beto Almeida, nós temos, falando de cargos, temos também os olhares voltados ao presidente ou a presidência do Banco do Nordeste, que é uma das joias da coroa do governo federal na região Nordeste. Exatamente, Luciano. E criou-se uma expectativa de que poderia ser um cearense, que poderia vir a assumir o comando da presidência do Banco do Nordeste. Falou-se, inclusive, no nome do Nelson Martins, que hoje ocupa um cargo de assessoria no governo do estado. No entanto, as últimas informações é de que já está batido o martelo, como se diz, em relação ao nome que vai para a presidência do banco. É um pernambucano, o ex-governador Paulo Câmara, é quem deverá assumir o comando do Banco do Nordeste. E mais, é um nome que será da indicação, ou seja, da cota pessoal do próprio presidente Lula. Qual é a história, Luciano? Paulo Câmara ficou sem cargo no primeiro escalão. Ele, na realidade, é o seguinte, até se desfiliou do PSB, enfrentou problemas com a família Campos, de quem ele era aliado lá em Pernambuco. Ele estava finalizando o mandato, o segundo mandato dele de governador, era natural que saísse candidato ao Senado, não foi, o PSB não lhe deu a legenda, ele se sentiu prejudicado, entregou inclusive a filiação e está aí. É um nome, no entanto, é um quadro bem preparado e que o próprio presidente Lula, então, para resolver esse impasse, ele não entra na cota do PSB, então é na cota pessoal do presidente Lula. Então a indicação hoje é dada como certa, como se diz, em relação ao Banco do Nordeste para o pernambucano Paulo Câmara. Finalizando aqui o bate-papo político, registrar a mensagem do nosso ouvinte diário, radialista Domingos Távora, que nos atualiza com os dados da FUNSEMI sobre as chuvas que banham o Ceará. E o último boletim da FUNSEMI, liberado às 7 horas e 30 minutos, indica que a maior chuva foi no município de Granja, onde os ouvintes nos acompanham pela FM Liberdade, com 59 milímetros. A segunda maior precipitação foi em Aquiraz, onde os ouvintes podem nos acompanhar pela FM Express 104.3 e também pela Agora FM 107.5, com 42 milímetros. São Gonçalo do Amarante, 42 milímetros. Tem lá a nossa FM 104.3 na Grande Fortaleza e também a FM Agora 104.1 no Vale do Curu. E tem também em Iguatu 28 milímetros e assim por diante. Mas o tempo é chuvoso e a FUNSEMI anuncia que o tempo continuará fechado e novas precipitações irão ser registradas no Ceará. A você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, uma boa terça-feira e amanhã é um dia de temperatura elevada porque muda o ciclo político no Brasil com a posse dos novos deputados estaduais. Aqui na Assembleia Legislativa são 46 parlamentares e também com a posse de 513 deputados e 27 senadores. Do Ceará são 22 deputados federais, entre eles 3 mulheres, e no Senado Camilo Santana, que logo em seguida abre a vaga para Augusta Brito. A você, Beto Almeida, uma boa terça-feira. Uma boa terça-feira a todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.